gravar aqui. Hoje é a quinta aula. Eu me confundi aí, dizendo que era a quarta, mas é a quinta já, olha. É quinta, sexta, sétima, oitava. São 8 aulas. Então hoje nós já estamos na metade da jornada. E eu ainda não cheguei na metade da apostila. Mas tá bom, não tem problema que nós estamos debatendo, estamos crescendo. Tem coisa lá no final que nós já tratamos, que vai falar de chamada de novo aqui, tá? Mas não se preocupe, vocês não serão prejudicados de forma alguma, ok? Então, abra aí a sua apostila na página 28, fala sobre critérios e dimensões do ministério pastoral. Nós já falamos sobre a questão da chamada, vocação. Chamada e vocação é a mesma coisa. Deus chama e o vocacionado, ele entende que foi chamado. Entendeu? Eu tenho uma vocação, mas alguém me chamou para fazer alguma coisa. Então, o vocacionado é aquela pessoa que, ao ser chamado, ele vai entender que, pelo fato de ele ter a vocação, né, ele foi chamado para fazer alguma coisa. Todos nós temos uma vocação no reino para fazer alguma coisa. Não tem esse papo, eu só sou membro de banco. Não existe membro de banco. Ainda mais vocês já estão aqui se preparando para fazer alguma coisa. É inconcebível alguém passar 3, 4 anos aqui, sair daqui, virar crente domingueiro. Pelo amor de Deus, né? Inclusive Deus vai cobrar de vocês, mano. Não tem nada a ver com isso, o problema é de vocês, né? Eu estou fazendo a minha parte aqui, eu estou ouvindo. Então, quem foi vocacionado tem que investir, né? Tem que investir. E uma coisa é certa, meus irmãos, Deus vai honrar essa chamada que Ele fez na vida de vocês. Pode ter certeza disso. Agora, tudo tem um tempo, né? A gente não pode pular etapas. É igual a história daquele camarada que estava andando no meio da mata, encontrou uma lagarta lá, mas um casulinho, né? Tem um nome aqui, uma crisálida, um casulo, né? Quando a lagarta está se transformando em borboleta, ela se encapsula. E ele, bem na hora que ele estava passando, ele percebeu que ela estava rompendo a casquinha ali da crisálida. E ele, muito bem intencionado, foi em casa, pegou uma tesourinha lá da mulher, aquela coisa toda, aquelas coisinhas pequenininhas, foi lá ajudar a bichinha a sair do casulo. Repito, muito bem intencionado. Ajudou lá devagarinho, com todo carinho, ajudou a borboleta a sair de lá. Botou na mão, jogou a borboleta para cima e falou, ainda falou assim: voe para a liberdade. Ela só fez assim, ó, pum, nunca mais voou. Ele pulou etapas. Aquela borboleta, quando Deus criou a crisálida, ela tinha que ser criada ali dentro. É ela que tem que romper aquilo, porque a força que ela faz para romper, ela vai fortalecendo. Não sei se é musculatura ali, se a borboleta tem músculo, mas a estrutura dela, ela vai fortalecendo para poder voar. O cara foi lá ajudar, ela perdeu essa etapa, ela pulou a etapa de fazer essa força para romper. Então, quando ela pulou essa etapa, nem sabia o que fazer. Ficou aquela borboleta lá com as asas mole o resto da vida e morreu. Então, tem muito crente assim. Às vezes a gente, muito bem intencionado, quer dar uma forcinha. Não faça isso. O cara tem que sofrer, tem que se lascar nisso. Entenda bem, se lascar. Você tem que passar o processo, irmão. Tem que passar. Não adianta, não, tadinho, você vai estragar. É igual aquela mãe e pai que o filho já está com 30 anos, não deixa o cara fazer nada. Vai virar alguma coisa na vida, é isso? Não. Deixa. Se for possível, aqui até tem, aqui, eu senti uma firmeza, aqui tem grupo escoteiro aqui, eu fui escoteiro. Tem que botar a molecada lá com 10, 12 anos, bota pra ser escoteiro. Vai subir na árvore, cair, quebrar dente, tem que fazer isso. Pra, né? Virar macho. Certo? Aí vem um monte de Nutelinha. Não. E no ministério também tem os Nutella. Você manda o cara, não pode, também não dá. Como é bom quando você tem um obreiro aí que... Não, claro, pastor, pode botar lá, vou lá. Mas, irmão, tem que... Já vou, tamo lá. Aí quando surgir uma boa, o pastor vai lembrar de quem? É o que se espera, né? Vai lembrar dele, né? Aquele que sempre esteve disponível. E fora pastor, tem o dom da
obra, que é Deus. Ainda que o homem se esqueça de você, Deus não se esquece. Eu sou mais por isso. Às vezes vai depender do homem, você vai ser frustrado. Outra coisa, a gente não faz para homem nenhum, a gente faz para Deus. Claro que a gente deve obediência, né, respeito aos nossos líderes, tá? Sempre. Enquanto eles forem fiéis a Deus, eu sou fiel a ele. No dia que deixar de ser fiel a Deus, vamos tentar ajudar para ver se ele recupera. Não quiser, fazer o quê? Mas enquanto ele for fiel, nós somos fiéis a ele também, né? Então o obreiro tem que ser, como é que fala? Não é cortês, a palavra tem que ser fiel, né? A fidelidade nossa para com o nosso líder, ele tem que contar com a gente. Cada um dentro da sua chamada, certo? E olha como é bonito. Ontem eu estava falando até com o Rafael, nós tivemos lá uma festividade das irmãs da nossa igreja, aqui também teve, né? Coincidência. Veio uma irmã lá de Goiânia trazer uma mensagem, e ela trouxe uma mensagem dentro de um estudo que eu estou dando nas terça-feiras lá, o pastor me chamou para dar um estudo lá, né, na sede, Itajaí, sobre o estado intermediário, que é aquele momento que a pessoa morre, tanto o crente como o descrente. Então eu estou trazendo base bíblica para onde é que vai o ímpio, para onde é que vai o crente, o que vai ser isso, como é que vai ser o julgamento. E ela pregou exatamente naquilo que eu estava falando. Eu estava pensando assim, né? Olha só como é que o reino funciona, né? Um ensina, a irmã nem sabia que eu estava ensinando, mas Deus trouxe a mesma palavra dentro do mesmo estudo. Quem está participando do estudo, para eles, meu Deus, ela pintou o panorama assim do que eu falei, né? Foi a coisa mais linda, uma das mensagens mais lindas que eu já ouvi, foi, né? E sabe aquela irmã, ela prega devagarinho assim, tendo que dar uma risadinha, mano, mas que mensagem, né? Se vocês puderem ver, tá gravada lá no site da Assembleia de Itajaí, vê lá, foi ontem, né? De sábado eu não vi, que eu não estava pregando em outro lugar, mas ontem eu estava. Então, como que a obra de Deus é assim? Então, um é chamado para dirigir, nós falamos aí, um é chamado para abrir o trabalho, que é o apóstolo, que é o missionário, o outro é chamado para evangelizar, que é aquele que reúne as pessoas, o outro é chamado para profetizar, que é aquele que dá uma palavra profética, que enquadra as pessoas na palavra, o outro é chamado para pastorear e ensinar. Então, todos têm uma função. Ninguém é melhor e maior que ninguém no reino. A visão é horizontal. Todos nós temos uma atribuição. O professor da escola dominical é muito importante. Imagina só o professor da escola dominical de criança. Eles estão ensinando aos nossos filhos lá os primeiros rudimentos da fé. É muito mais importante até que o adulto, eu entendo assim. E às vezes a gente quer investir muito em outros setores, esquece das crianças. E é triste dizer que a nossa denominação, quem é mais antigo aí sabe disso, da Assembleia, por muitos anos não tinha nada voltado para adolescente na nossa igreja. Nada. A partir de uns 15 anos para cá, aí começaram a investir nessa área. Ou você era criança ou era jovem. O adolescente era um perdido no espaço, né? Não tinha essa fase. Assim, não tinha essa fase, a fase tinha, não tinha essa classe, né? E também para as crianças, né, pastor? Quando iniciava, eu me lembro, que era só botar as crianças na sala, dava uns brinquedos e o mãe ficava cuidando. Hoje não, hoje elas ensinam. Não, então mudou bastante, graças a Deus, né? Bom, pastor, inclusive aqui na sede, na minha época, nós somos os primeiros a inaugurar o Congresso dos Adolescentes. Aí, ó. Isso há uns 18 anos atrás. 20, por aí, no máximo 20 anos. Você é da época da... Sou de 99 aqui da sede. Ah, não era aí da Adriana, não. A Adriana já é mais pra frente aqui. A Adriana e o Antônio. O Antônio é mais pra frente. Mais pra frente, ele fala Então a assim. gente inaugurou o Congresso porque não tinha nada voltado aos adolescentes. Quem começou foi o pastor Vic, uns que Pastor o quê? Pastor Lolo. Então, irmãos, vamos lá. Vou trazer um plus aqui, ou alguma coisa a mais, além do que está aqui na nossa apostila. Requisitos para a vocação pastoral. Primeiro, uma verdadeira conversão a Cristo. Uma pessoa, para ter vocação pastoral, ela tem que ser convertida. O apóstolo Paulo fala lá para Timóteo que não seja neófito. O neófito é convertido, né? Mas ele é um novo convertido.
dizendo que para você ter a vocação, você tem que ser convertido, tem que ter uma conversão. Tem muita gente que é convencido, mas não é convertido. Alguém pode ler aí Atos dos Apóstolos 9, do versículo 1 em diante. Vamos ver até onde que dá para ler. Pode ver. Atos 9, E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, isso. dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse ao Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amém. E aí? Tá bom. É uma história, um fato bem conhecido, né? Acho que cabe bem aqui. Ah, mas pera aí, Ele não caiu do cavalo, né? não vou inventar a moda. Ele caiu. Podia estar até em cavalo, não sei, mas não posso dizer o que a Bíblia não diz, né? Ela falou que ele caiu. O importante é que caiu, não é o cavalo que vai fazer diferença aí. Mas alguém pode perguntar, mas vem cá, o apóstolo Paulo, mais para frente ele vai dizer que ele é da tribo de Benjamim, ele é fariseu, né? Estudou aos pés de Gamaliel. Como é que um cara desse aqui não é convertido, irmão? Religioso a tal ponto que tinha carta branca do Sinédrio para caçar cristãos. Em princípio ninguém chamava de cristão, né? Chamavam de os do caminho. Aqueles do caminho lá, ninguém era chamado de cristão. Foi em Antioquia, mais para frente, que foram chamados pela primeira vez cristãos, certo? Então ele era religioso. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que existe uma diferença muito grande você ser convertido e você ser religioso. Então o religioso, ele é um cumpridor de ritos, rituais, ele é um cumpridor de movimentos, ele tem que obedecer algumas crenças. Crença não tem nada a ver com fé, certo? E é triste saber também que na nossa igreja tem muita gente que está lá por crença e não por fé. São coisas diferentes. A crença é aquilo que mamãe me ensinou, papai me ensinou, vovó me ensinou, aquilo que alguém erradamente passou para mim, e eu acredito que aquilo seja fundamento de verdade. Mas uma vez que eu tenho encontro com a fé, essa crença é igual um tapete que tira debaixo do teu pé. Você vai ficar, ai meu Deus do céu, e agora? Fé é isso, meu irmão. Fé é você não se apoiar em coisas palpáveis. O que diz lá em Hebreus ser a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Então é você crer no que você não está vendo. A crença trabalha em outra dimensão. A crença trabalha dentro daquilo que eu vejo. Uma certa vez, uma discussão teológica na rádio daqui, a gente estava falando sobre a questão da fé e crença. E o Luciano me perguntou durante o programa, né? Tipo um avião no aeroporto, né? Aí ele perguntou para mim assim: vem cá, então a diferença de fé e crença, então crença é eu saber que eu vou entrar no avião e ele vai voar. Ele vai voar porque quem fabricou o avião dentro de uma crença, de um conhecimento de engenharia, a partir de sustentação, aerodinâmica. Então é uma crença no sentido científico, né? Agora, onde é que entra a fé no avião? É você entrar no avião e arrancar as turbinas e fazer ele voar. Aí é diferente, porque ele precisa de propulsão. Então a fé é você fazer esse avião voar sem máquina. Não é acreditar que ele vai voar, ele foi feito para voar. Porque existem leis
da física que foram usadas, né, nos seus projetos, para quê? Para que ele pudesse sustentar uma vez que ele está em movimento. Então, parece que não tem muito, é igual fé e crença, mas não tem nada a ver. Então, às vezes, nós temos que fazer uma avaliação na nossa vida, de vez em quando, para ver se eu estou indo para a igreja por causa de crença ou por causa de fé. Né? Um culto, por exemplo, que tem alguma coisa que eu goste, então eu vou lá por causa daquilo que eu gosto. Mas quando começa alguma coisa que você não gosta, então você fica perturbado. É igual você está ouvindo uma mensagem que você não queria ouvir. Então você está acostumado a ouvir uma coisa que você gosta. Então a crença, ela sempre nos coloca em trincheiras confortáveis, né? A fé nos tira de lá. A fé, ela não trabalha com as coisas palpáveis, ela trabalha com aquilo que não se vê, com aquilo que eu não conheço. A fé é um pulo no escuro. O apóstolo Paulo, ele vivia por crença. E eu já falei uma outra vez aqui, vou aplicar novamente aqui, sem medo de falar heresia aqui. O apóstolo Paulo, ele era um conhecedor de filosofia. Né? Há 400 anos antes de Paulo, antes desse fato, episódio de Paulo, que quase 500 já, teve uma época dos grandes filósofos lá, que você sabe, assim como a nossa fé, ela é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, a filosofia também ela tem uma divisão. Tem os pré-socráticos e pós-socráticos. Tem os filósofos que atuaram antes de Sócrates e o depois dele. E Sócrates teve um grande aluno chamado Platão. E o Platão dizia o seguinte, que tudo aquilo que a gente enxerga, que nós vemos, é apenas uma reflexão, uma projeção de algo perfeito que está em um outro lugar. O que a gente vê é uma farsa, não é a realidade, é só uma sombra da realidade. Então tudo que a gente vê, segundo Platão, é apenas uma representação de algo maior. E olha só, irmãos, o que Deus faz, o que Jesus faz com Paulo. Porque o próprio Platão vai falar sobre aquele mito da caverna. Eu vou repetir aqui para quem tem aluno novo. O que era o mito da caverna? O mito da caverna falava de pessoas que foram criadas dentro de uma caverna, dentro de uma penumbra, e elas ficavam voltadas com as costas para a saída, tinha só uma saída nas costas, mas eles eram acorrentados, forçados a olhar sempre para frente, e atrás deles tinha uma fogueira e pessoas por trás da fogueira passavam alguns objetos, e aquela luminosidade da fogueira projetava lá na parede que eles enxergavam sombras daquilo que eles estavam passando da realidade. Então aquelas pessoas sentadas, acorrentadas, elas eram obrigadas a ficar olhando só as sombras. Até que um dia alguém se solta dali daquela caverna, se liberta, consegue sair dali e ele vai para a luz. Ao meio-dia ele sai da caverna. O que acontece quando a gente sai da caverna e vai para a luz? O olho dói. Vamos ampliar mais. Traz incômodo. O que mais? Me deixa indignado. Não faz? Não dá uma sensação ruim? Dá mal-estar. Porque eu estava numa dimensão e aquela luz agora me prejudica de certa forma. Mas aí você vai ficando no sol, o que acontece? Você vai se acostumando. E daqui a pouco você consegue enxergar coisas que antes lá na escuridão você não via. E é o que acontece no mito da caverna. Esse rapaz que saiu, ele viu a realidade da verdade. Olhou e o primeiro ato dele, nobre, foi voltar para a caverna para libertar os amigos. E foi lá e falou: rapaziada, vocês estão aqui numa ilusão. Isso aqui não é a verdade. Eu saí para a luz e vi a verdade. Vamos comigo. E aqueles acorrentados: eu tiro vocês daqui. O que eles disseram, os que estavam lá? Não, nós estamos acostumados aqui. Crença. Vai embora daqui, seu herege.
Nós estamos acostumados, para nós nos basta ver isso aqui. E o que ele fez? Teve que ir embora. E quando Jesus aparece para Paulo, Paulo conhecia o mito da caverna. Jesus faz igualzinho com ele. Paulo vivia numa crença achando que via a realidade. Mas Jesus aparece com uma luz. Eita, que já até arrepia aqui, já começa. Né? Veio uma luz. E ele, quem és, Senhor? No meio daquela cegueira dele. Eu sou Jesus, quem tu está perseguindo, cara. Duro é para ti, você leu aí? Recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar contra o aguilhão é o boi lutar contra o dono lá que fica cutucando ele para ele andar. É a mesma coisa que o boi fala assim, para! Jamais vai parar, quem manda é o dono. O boi vai para onde o dono quer. Não é? Jesus está falando assim, cara, você é muito bem intencionado, mas é duro para você cair na realidade e entender que todo esse tempo que você achava que estava fazendo a verdade, você estava somente seguindo uma sombra, porque a lei, Paulo vai falar isso depois aos Romanos, a lei em Hebreus também fala que tudo do Antigo Testamento é uma sombra. Mano, o negócio é tremendo, mano, né? Aí o nego fala assim, filosofia é coisa do capeta. Coisa do capeta é a burrice, né? Tem que estudar e não viver de filosofia, mas a gente aplica essas coisas e entender como é que funciona, para que Deus está usando isso. Jesus está falando com Paulo na linguagem que ele entende, que ele era um cara muito culto. Então o Senhor fala com as pessoas no nível de intelectualidade que elas têm. Jesus fez um mito da caverna com Paulo, e ele ficou 3 dias cego, mas essa cegueira curou ele. Ele saiu da escuridão e ele foi para a luz. E a primeira coisa que Deus faz num processo criativo, irmãos, é trazer luz. Por isso Jesus nos chama de filhos da luz. Quando Deus começou o processo criativo lá em Gênesis, a primeira coisa que ele criou foi o quê? O homem. Haja luz. E não era sol não, porque o sol foi criado no 4º dia. Era outro. E para complicar, só para você ver que Deus é Deus, você já estudou biologia, você sabe que as plantas elas necessitam de sol para... Mas as plantas, o sol e a lua foram criados no 4º dia. E as plantas no 3º. Toma. É? Fala, chefe. Interessante essa educação sua. Às vezes a gente tem que passar por esse processo de 2 vezes, do mundo da luz para Cristo e depois da crença para a fé. Porque, infelizmente eu saí do mundo terrível para Cristo, falei assim, no dia que eu me converter, eu quero ser crente. Os caras que me levou, eles nem hoje não é mais. E eu permaneci. Só que eu fui para a Assembleia de Deus, Nordeste, e a crença lá é terrível. E é tanto que eu mudei de cidade, o povo não me tolerou. Porque eu queria andar, né, cheio de crença, como o apóstolo Paulo. E aí eu estava falando com ela essa semana que nós estamos tendo que passar por esse processo 2 vezes. Porque quando a gente vai conhecer realmente a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vai ver que ele estava numa crença terrível, numa religiosidade terrível, e infelizmente tem muitos que estão lá nesse processo ainda, e que aí a gente vai chegar lá agora, mudado, você é louco, você desviou. E agora? Não é caverna? Não é? É a caverna ou não é? Sai daqui, seu maluco. Deixa a gente em paz aqui. Né? Mas não chegam a estar perdidos, tá? Não é que eles estejam perdidos, mas eles estão perdendo a bênção de viver em liberdade. Agora, não confunda liberdade com libertinagem, tá? Não é isso. O evangelho, ele liberta, não nos torna libertinos. O libertino quer fazer aquilo que quer. A liberdade é você fazer aquilo que necessita ser feito, sem escândalo. A pessoa que é liberta e ela vive por fé, ela não vai escandalizar o evangelho, ela não vai desfazer do seu irmão, do seu próximo.
Ele é um camarada que não dá trabalho na igreja. Não dá. Porque ele vai ver algumas coisas e vai ficar na dele. Né? Se for uma situação terrível que está vendo que ele vai para outro lugar e não vai dar trabalho para ninguém. O problemático, o que vive por crença, já o primeiro tapetinho que tira do chão dele, do pé, né, que ele já vai ficar sem chão, ele já é um problema. Aquele outro carro. E o problema, qual é o seu nome mesmo? José Roberto. O problema também não é nem os crentes que estão chegando viverem de crença, mas são aqueles que estão na frente, né? Às vezes alguém que já devia ser liberto vive em crença. E olha, irmãos, é complicado porque pode ter gente escrava de Satanás dentro do lugar sagrado, né? Você se lembra daquela mulher lá que ficou 18 anos encurvada? Quando Jesus libertou ela e teve a libertação, os cristãos não, ali eram os judeus, né, que estavam lá dentro da sinagoga, que foi dentro da sinagoga que Jesus curou ela, no sábado ainda, né? Sábado, crença, né? Você não pode fazer isso no sábado. E Jesus era tremendo, ele acordava no sábado de manhã, hoje é dia de fazer, eu quero causar hoje é sábado, né? Aí ele chegou lá na olha só, olha o milagre. Chegou o católico. Rabino. Fala aí, abençoado. Jesus chega naquela sinagoga, ele está ensinando, a Bíblia diz lá em Lucas, né? Ele está ensinando e na hora que ele vê a mulher, ele para o ensino. Rapaz, os detalhes da palavra de Deus que são tremendos, né? Ele parou e mandou a mulher vir à frente. Porque tem vezes, irmãos, que existem situações na nossa vida ministerial que é hora de parar o que a gente está fazendo e tratar pessoa por pessoa, tratar individualmente as causas, né? Ele parou, chamou a mulher na frente e falou: seja livre desse teu mal. A mulher na hora ficou desencurvada e os judeus, e até alguns seguidores de Jesus lá dentro da sinagoga, começaram a se alegrar. Teve lá um movimento. Aí quem deveria se alegrar também, que era a liderança, o que eles fizeram? Pode parar. Vocês têm 7 dias para vir. Não vem no sábado, 6 dias, não vem no sábado. O santo sábado. O sábado sagrado. Eles não falaram isso, mas é o sábado, falaram que era o sábado, não era dia de fazer isso. Aí Jesus falou: vocês têm animais? Por acaso se cair no sábado no buraco vocês não tiram? Claro que vão tirar. Porque o animal vai dar um retorno financeiro para vocês. Se vocês cuidariam de animais, quanto mais. Agora ele fala o seguinte: quanto mais eu não libertaria esta filha de Abraão, ela era filha de Abraão, que há 18 anos é escrava de Satanás. Então, olha, uma mulher que frequentava um lugar sagrado há 18 anos era escrava de Satanás dentro do lugar sagrado. Será que isso acabou? Será que ainda não tem gente encurvada aí? Esse encurvado não é andar encurvado assim não, irmãos. É tanto peso que se coloca em cima. Não. O bichinho chega a vir envergado. Vem para a igreja, não vem com alegria, não vem com satisfação, não vem com gozo, não vem com prazer. Ele vem por crença. E o peso está em cima dele. Mas no dia que ele tem um encontro com o Evangelho liberta. E Jesus falou que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmão, nós estamos vivendo uma época crítica que nós temos que pregar para crente ser liberto. Tem muito crente que não é liberto. Se eu falar uma coisa dessa que eu estou falando aqui numa igreja, numa terça-feira, os caras vão me chamar de herege. Mas temos que falar. Porque às vezes nós estamos vivendo de crença. Eu não vou lá por prazer. Posso fazer uma pergunta meio... Porque assim, o que seria essa religiosidade? Porque a gente não pode misturar doutrina com religiosidade. Tem, tipo assim, cada denominação tem a sua doutrina. Por exemplo, igual que o senhor falou do Senhor do Sábado. Aqui em Mateus 12:8 fala que Jesus é o Senhor do Sábado. Qual que é a doutrina que a Adventista defende para combater isso daqui? Então, assim,
a gente tem que diferenciar o que é doutrina, o que é usos e costumes e o que é religiosidade. Porque hoje você perguntar para alguém na igreja o que é religiosidade, eles vão apontar os usos e costumes, principalmente. Olha, a sã doutrina tem que ser ensinada. Sã doutrina é sã doutrina. Agora, uso e costume não é sã doutrina. Usos e costumes não trazem boa doutrina. Agora, uma boa doutrina traz bom uso e costume. Entendeu? Você não pode tirar uma coisa pela outra. Eu travestir alguém com uma roupa não tornará ela santa. Agora, uma pessoa santa que entendeu a mensagem do Evangelho, ela vai viver de forma santa. Eu não preciso nem falar nada para ela. Não preciso falar. A religiosidade, ela está atrelada a uso e costume. De certa forma está. E a crença. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é você acreditar que você está aqui não por aquilo que você faz, mas pela fé naquilo que alguém fez por você. A religiosidade me faz entender, a crença, que eu sou salvo por aquilo que eu faço. Então, se eu usar uma roupa, se eu deixar de usar uma roupa, se eu frequentar um lugar, deixar de frequentar um lugar, irmãos, quem é liberto sabe o lugar que deve ir e o lugar que não deve ir, certo? Sabe música que deve ouvir, a música que não deve ouvir. Sabe aquilo que deve ver na internet e aquilo que não deve ver. Eu acho que o pastor não deve nem perder tempo de falar uma coisa dessa daí. A gente fala porque faz parte, né? Na escola dominical, então tem que ensinar. Mas alguém que é resolvido, ele não precisa ser lembrado disso. Um crente salvo que entendeu a mensagem do Evangelho, ele não precisa nem ser lembrado para dizimar e ofertar na igreja. Ele faz isso com alegria. O religioso faz porque acha que Deus vai dar para ele mais coisa. Ele questiona. Hã? O religioso ele questiona. Não, o religioso ele faz por obrigação, ou por crença, por barganha. Mas não é assim que a gente faz. A gente, quando contribui, a gente contribui não esperando nada em troca. Você faz aquilo como se estivesse falando glória a Deus. É um ato de glorificação, de louvor a Deus. Então a religiosidade, ela está atrelada à crença. Então tem que tomar cuidado também de não pensar que eu sou salvo por aquilo que eu estou fazendo. Não sou. Alguém uma certa vez falou assim, acho que foi na internet que eu vi lá, estava escrito assim, não fique triste porque alguém falou que você era alguma coisa lá chata, não sei o que lá. Aí o cara disse assim, porque você é muito pior do que isso, né? Você é pior do que isso. Então às vezes nós achamos que nós somos muito bonzinhos demais. Não merecia acontecer isso comigo, eu sou tão bom, eu não roubo, eu não fumo, eu não adultero, né? Não está fazendo nada demais, é obrigação nossa, cara. Nós não somos salvos porque eu deixei de fazer alguma coisa. Eu sou salvo porque eu creio que Jesus morreu por mim. Eu pergunto isso porque as igrejas hoje, essas comunidades, justamente elas querem combater isso que a Assembleia de Deus levantou por muito tempo, entendeu? Questão de roupa, questão de costume. Então você vai conversar com alguém. O outro extremo também é perigoso, né? Sim. É a libertinagem, nós falamos no início aqui. O Evangelho te dá liberdade, não libertinagem. A libertinagem, tem umas roupas que estão usando aí, não vamos, né? Tanto homem como mulher, você não dá para saber se é, se não é, né? Tem uma outra aí que agora era cantora, o problema é dela, tá? Não tem nada a ver com isso, com a vida de cada um. Mas aí apareceu lá agora, pintou cabelo, não sei o que, tatuagem, botou uma roupa aparecendo. E tá se achando, ela falou assim, agora eu me reinventei. Não, pastor, é tão verdade que eu tenho uma ex-cunhada. Não precisa falar. Não vou falar a igreja. Ela congrega numa igreja. Ela congrega numa igreja em Balneário, não vou falar o nome da igreja. Que dentro da igreja, um grupo de jovens tatuou Jesus ao centro. Dentro de uma igreja. Aí você vai pensar o quê? Aí você vai falar alguma coisa, porque você é religioso. Entendeu? A gente não está aqui para julgar ninguém, né? Nós temos que tomar cuidado da nossa vida. A gente instrui, né? Cada um vai dar conta daquilo que está fazendo. A nossa obrigação é ensinar.
a pessoa para fazer, no caso aí, uma tatuagem, ela tem que saber de onde vem isso, né? Porque eu falei na aula passada aqui, eu arrumei muita confusão com esse negócio de tatuagem já. A origem é horrível. Então, se você for pensar em fazer tatuagem, eu recomendo que não faça. Faça lá uma pesquisa para ver a origem. Se eu fosse você, não faria, né? É igual tomar o omeprazol, né, chefe? Tem muita gente tomando omeprazol, não faça isso, né? Ah, mas fico bem, mas vai te detonar. Então tem coisa que parece que está indo bem, está na moda, te coloca num grupo, você fica legal, descolado, mas tem uma consequência, que você, queira ou não queira, você é co-participante disso. Tem até uma. Pastor, estava numa igreja e lá tinha um rapaz que ele era evangélico, mas ele fazia tatuagem nos irmãos. Como assim? Eu conheço um que é pastor e faz também. Mas vamos lá. Olha, eu só fiquei no tópico. Então, só a última pergunta ali, a questão da adventista em relação ao sábado. Que Jesus O adventista, ele pega esse mandamento do sábado e faz um Deus em cima dele. Tá, mas o que Jesus fala, eu sou o Senhor do sábado. E aí, como é que eles O homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. Então Jesus colocou o quê? O homem acima do sábado. O sábado foi criado para o homem, para descanso. E a palavra sábado no hebraico não é sábado. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Shabat significa descanso. De repente o meu Shabat é segunda. O outro Shabat é terça. Você tem que ter um dia de Shabat, de descanso. Não quer dizer que seja o sábado. Eles estão enquadrados no que Jesus falou. O adventista é um judaizante. É aquele mesmo grupo que se levantava contra Paulo lá em Gálatas. Eles eram cristãos, mas não queriam deixar de ser judeus. Não tem como, irmão. Não tem como. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Não tem como. Não dá para conciliar. Adventismo é heresia. Tá? Falsa profeta, falsa profetisa. Então, a nossa aula não é heresiologia, mas é heresia. Está no mesmo nível de Testemunha de Jeová, Mormon, que mais? Enfim, outras linhagens aí, né? Prosseguindo. Então, requisitos para alguns requisitos para a vocação pastoral. Ficamos só na primeira, uma vida de conversão. Segundo, um testemunho cristão comprovado. A Bíblia fala lá em Timóteo que o obreiro que vai ser separado, ele tem que ter testemunho dos que estão de fora. As pessoas nunca nos veem como nós nos vemos no espelho. Às vezes você vai na frente do espelho, eu sou legal, isso aqui. Mas de repente não é bem essa visão que estão tendo de mim e de você. Por mais legalzinho e descolado que você acha que seja, né? Então, o nosso testemunho tem que ser dado pelos que estão do lado de fora. Então, isso aqui é um plus que eu estou trazendo para vocês. É dentro do assunto aqui, que eu estou falando aqui na página 26, eu estou, na 28, tá? Eu só estou trazendo algumas coisas a mais. Outro requisito para uma vocação pastoral: vida consagrada à obra de Deus. Consagrado, né? No Antigo Testamento, as coisas, os objetos, eles eram separados e consagrados. Nem tudo que é separado é consagrado, mas tudo que foi consagrado foi separado. Por exemplo, todos nós aqui somos separados. A palavra separação significa santificação. Santificar é separar, tirar de um lugar, botar para outro. Então, os que foram santificados tiraram de um grupo para cá, né? E o Senhor nos santificou. Agora, dentre esses que foram santificados, alguns serão consagrados a alguma outra coisa. Entendeu? E é isso que acontece. Deus deu uns para, outros. Então temos cada um na sua vocação. E é bom que nós tenhamos consciência de quais são as nossas facilidades para fazer alguma coisa, alguma obra, né? As
nossos pendores, né? Chamado de pendores, as nossas habilidades. Deus nos deu algumas habilidades especiais. O Calvino chama de graça comum, né? É aquela habilidade que cada um tem. Por exemplo, tem um que trabalha com marcenaria, outro trabalha com pintor, pedreiro. Cada um tem uma facilidade, né? O outro gosta de fazer tricô, crochê, o outro é dentista, outro é médico, outro é engenheiro, outro gosta de construir, outro gosta de advogar. Isso é uma tendência que cada um tem de fazer. Outro quer ser militar, outro não pode nem saber, quer nem ouvir falar de militar. Mas já pensou se todo mundo gostasse do amarelo, o que seria do vermelho, né? Então cada um foi chamado para alguma coisa diferente no reino. Então tem que ter um testemunho comprovado, uma vida consagrada à obra de Deus. Renúncia pessoal. Jesus sempre fala dessa questão da renúncia, né? Negar-se a si mesmo. E não é só o evangelho que fala de renúncia não, tá? Se você estudar o budismo, o hinduísmo, a base da doutrina deles, da filosofia, né? Que é uma filosofia, é exatamente a negação da vontade, dos prazeres, né? A moksha do budismo, né? Fala exatamente de você não se deixar dominar. Teve até um filósofo muito conhecido, Schopenhauer, né? Ele é muito apegado a essa questão oriental e ele é o chamado filósofo da vontade. Ele falava que o homem é dirigido pela vontade e essa vontade, uma vez satisfeita, nunca será satisfeita. Ele vai sempre querer alguma coisa a mais. É igual aquele cara que comprou uma BMW, o sonho dele é comprar uma BMW. Qual que é o último tipo? Aí você que tem uma lá, como é que é o último tipo? Tem uma lá, acho que é iX agora, né? Tem a X1, X2, X3, X4, X6. Agora tem a iX. Eu vi uma lá em Itajaí. Mano do céu, eu falei, Jesus do céu, esse carro deve ser lá do céu andar lá, né? Híbrida ainda. Toda híbrida. É. Aí o cara compra uma daquela à vista. Pá! Bota na garagem. Primeiro dia, meu Deus. Vou falar uma palavra aqui com todo respeito, tá? Ele tem até um orgasmo quando chega na garagem. Meu Deus! É. No outro dia, meu irmão, já passou. Já perdeu. O que esse carro tá fazendo aqui? Aí se no outro dia saiu uma propaganda com uma outra X, com um espelhinho, com um frisinho, ele... Ai, eu preciso do frisinho. O homem é assim. É. Sabe por que o homem é assim? Porque ele tem um vazio sem tamanho dentro de si. E o homem que tem esse vazio, ele precisa de um tapão para esse vazio. E esse tapão se chama Jesus. No dia que esse tapão Jesus chega, nada mais tem sentido na vida dele. Porque para ele... Aí você vai entender o Salmo 23, né? O que diz lá o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. E o quê? Nada na tua casa. O Senhor é meu pastor e Ele não faltará. Essa é a tradução correta. A nossa não está errada, mas pode induzir ao erro. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem uma versão nova aí, que eu não sei se é a NVI. NA, não, isso aí é de herege. Não, mas Eu acho que é NVI, que diz: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. É, isso. Esse aí tá quase lá, mas ainda não é. É o Senhor é o meu pastor, original diz assim: Adonai Roi Loisa, Adonai, que é o Senhor, meu pastor, não faltará. É Ele que não vai faltar, não são as coisas. E se Ele não vai faltar, eu não sentirei falta de nada. Entendeu? O João Ferreira de Almeida, ele fez ali uma interpretação, uma equivalência dinâmica, né? A equivalência dinâmica significa você dar a ideia, mas o original, a equivalência formal, que existem as duas maneiras de interpretar, né? Dinâmica e formal. A formal é essa que eu estou falando para vocês, versículo por versículo. Mas não chega a estar errado não.
Outra coisa que outro requisito pastoral: dons naturais de pregador e administrador. Tem muita gente que foi chamado, mas não foi chamado para ser pregador. Falamos na primeira aula logo isso aqui. Um pastor da igreja, ele não necessita ser pregador. O pastor não tem que ser pregador, ele tem que ser apacentador. Eu quero um pastor que esteja do meu lado. Ele pode ter outros do lado dele aí que preguem, que ensinem. Às vezes nós temos a sorte, não, crente não tem sorte, certo? Nós temos a bênção de ter um pastor que é pregador e mestre, ó. Aí já está tudo completo. Mas não necessariamente é assim. Tá? Então às vezes o pastor ele é pastor, mas ele tem alguém do lado dele que vai estar com ele ali, que tem o dom de ensinar, o dom de pregar, né? O que mais podemos falar? Administração, nós temos lá em Romanos 12, não, Romanos 7, né? Romanos 7 tem alguns outros dons que não estão lá em Efésios 4 e 11, que está lá o dom de administrar. Administrar é dom também. Uma vez um pastor lá no Rio Grande do Sul, acho que eu contei aqui, né? O tesoureiro saiu, mudou, sei lá o que aconteceu. Aí o pastor falou para mim assim: dá para você ficar um mêsinho só um mêsinho no tesoureiro? Eu falei: pastor, eu não tenho chamada para isso de jeito nenhum. Eu não tenho esse controle com o negócio de dinheiro. Dos outros ainda mais. Aí ele falou: não, é só um mês. Irmão, assim, um mês viraram 6. Pensa num cara agoniado. Você sabe que tem um livro de entrada, livro de saída, aquela coisa. E não fechava, irmãos. Faltava R$1, 50 centavos, e você tem que fechar, 0. Tem que ter nota, tudo. E onde é que eu vou pegar esse dinheiro? E não pode pegar e botar dinheiro, tem que saber, tem que ter nota. Eu falei: pastor, não dá. Então eu não tenho essa chamada. Não tem. Você quer ver outra coisa? Se me colocar 5 minutos naquilo, eu acho que eu tenho um infarto. Tomar conta de criança. Não nasci para isso. Mas tem umas irmãs lá com aquele dom de Gandhi. Zen budista, O menino subindo na cortina, pulando, aí a irmã lá, crianças. Isso é dom. Isso é dom, né? Mas nós temos que procurar nos encaixar onde a gente tem mais facilidade. Outra coisa, deve ser apegado à palavra de Deus. Isso aqui é tudo requisito para a vocação pastoral. Um pastor quer ser pastor, mas não gosta de ler a Bíblia, amigo, vai fazer outra coisa. Uma certa vez um pastor contou, não sei se é verdade isso, né? Talvez seja uma anedota bíblica, né? Cristã. Aí disse que uma certa vez teve um culto lá missionário e tal. Aí um irmãozinho, depois da mensagem, ficou lá emocionado, falou assim: pastor, durante a mensagem aí eu recebi uma visão de Deus e eu vi 3 letras, VPB. Aí eu entendi que é vá para a Bolívia. Aí ele falou assim: vá para. E o pastor conhecia o camarada, né? Aí o pastor falou assim: não, mano, não é vá para a Bolívia, não, é vá plantar batata, né? Então, não é assim, irmãos, né? A chamada de Deus não é assim. O negócio não é assim. Deus chama, claro que Deus chama, Deus dá graça pra gente entender, mas a chamada tem um processo, né? Você tem que se preparar. Deus não vai chamar alguém assim que não tem compromisso nenhum com ele. Às vezes é emoção. O cara acha que vai ser um missionário, vai se transformar acho que missão vai virar uma excursão. Não. Primeira picada de mosquito que toma lá no Amazonas, volta. Ai, perdi Ai, isso aqui não é pra mim não. Não foi Deus que te chamou? Tem alguma coisa errada. Então deve ser apegado à palavra de Deus. Alguém pode ler aí Tito 1:9? Eu falando isso aqui, eu já estou matando aqui um monte de coisa aqui da 29. Pastor, mas o pastor ele tem, de certa maneira, por obrigação de alimentar as ovelhas. Sim, apacentar. Alimentar e talvez ele não
Mas ele tem que ter palavra. Não, eu tô dizendo, não tem um pregador daquele pregador, sim. Todo pastor tem uma palavra, né? Pelo menos, não é que ele vai ficar assim. Não, tem uma palavra. Eu estou dizendo que não tem aquele dom assim, mestre, você já viu, né? Quando é um mestre, quando é um pregador, né? Mas todo pastor tem uma palavra. Para você apacentar, você tem que ter palavra, né? Como é que eu vou apacentar mudo? Não tem como, né? A ideia aqui é falar, esse pastor, Porque quando você fala pregador. assim, tem que ser um pregador, eu falei, Não é aquele pregador assim, né? mas não conhece. A visão assembleana de pregador qual que é? É aquele lá do púlpito, lá. Né? Às vezes não, ele tem aquela mensagem dele simples, né? Mas ele tem uma palavra de Deus. E para apacentar você tem que falar da palavra de Deus, né? De maneira simples. Simples, a palavra que eu estou dizendo aqui é, ainda que simples, né? Eu conheço pastores, tadinho, que foram chamados por Deus, a gente sabe disso, homem de Deus. Mas você vê ele ensinando assim, na simplicidade. E Deus abençoa o ministério dele, né? Então é o homem que Deus chamou para fazer a obra, né? Só que hoje em dia, irmãos, o negócio está complicado, né? Eu não posso chegar na frente de uma igreja. Hoje, irmãos, desculpa até falar, mas a gente tem que tomar cuidado até com o erro de português. Antigamente, falava, nós fomos, nós voltemos, nós fiquemos. Ficar por isso mesmo. Hoje, o pessoal já, nossa, o pastor fala tão errado, eu não vou ficar aqui não. Tem gente que muda de igreja porque o pastor fala errado. Não fala o português corretamente. Eu acho meio ignorância, né? Mas tem gente que faz isso. Também não falo. Mas você está perdoada, senhora, né? Aí tem um professor do seu lado aí, ó, para ensinar aí, ó. Entendeu, mano? Alguém achou aí Tito 1:9? Leia aí. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha aí. Para admoestar e contradizer tem que ter conhecimento bíblico, irmão. Você tem que ter base bíblica. Como que o camarada quer ser pastor se nunca leu a Bíblia inteira? Nunca. Não vou nem perguntar aqui quantos já leram, né? Vou fazer isso não. Mas eu acho que um seminarista já devia estar, quem está no terceiro ano, já devia estar pelo menos na terceira leitura anual já, né? Já está a terceira, nos 3 anos. Olha, irmãos, na atual conjuntura, um pastor, para ser pastor hoje, para dar aula, para ensinar, para ter base, olha, no mínimo umas 20 leituras bíblicas tem que ter tido. Umas 20, a Bíblia toda. 20 para começar. Agora você pega um camarada aí que nunca leu a Bíblia toda e quer dirigir igreja. Como? Mas a Bíblia é muito mais profunda do que extensa. Tem que ler, Eu mano. tenho um amigo que ele já leu mais 5 vezes. No ano ele não ganhou uma aula para Jesus. Aí entrou um cara lá 5 meses, já ganhou 20. Ah, irmão, claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, sim, mas é... Tipo assim, o que Eu adianta... nem sei que ler e não comparação é viver? você tá fazendo aí. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que adianta ler e não viver? Não, mas eu não tô falando dele, eu tô falando de nós. Não, sim. Mas é... Isso é um requisito para nós. Qual que é a nossa matéria aqui? Teologia pastoral. Então, eu tô falando, tenho 60 anos de idade, tenho 40 de igreja. Já leu mais de 20 vezes a Bíblia. Já, eu não posso falar uma coisa que eu não vivo. Já li, mas chegou uma hora que eu parei de contar, mas eu já li bem mais de 20 já. Mais de 20. E a obrigação não fez favor nenhum. Tem um pastor que morreu aí, é daqui da convenção de da geral aqui, o Nirtão, né? Ele tinha lido 85 vezes. Foi a quantidade de anos que ele tinha. Ele morreu quase 90 anos, né? E ele falou, eu li mais de 80 vezes. Não fez favor nenhum, irmãos. A gente não está fazendo favor nenhum, não. Isso é obrigação nossa. Eu não estou falando aqui para assustar ninguém, não. Isso aqui cada um sabe do seu ministério, né? E eu tenho que ler. Acho que o pastor Luiz já Quanto leu mais de 100 mais vezes. conhecimento, mais domina ela, né? E olha, cada vez que
você lê um texto, você vai falar assim, mas eu já li isso aqui alguma vez. Eu acredito que acontece com vocês também. Eu tinha percebido isso aqui. Deus vai dando uma visão diferente. Vai. A palavra de Deus não se renova não, tá? Isso não existe esse versículo aí. O que se renova são as misericórdias. Mas há sim uma perspectiva daquele versículo que você não teve antes. De repente você está até preparando uma mensagem, por acaso você está na tua leitura diária, devocional, e aparece aquele versículo, olha rapaz, encaixa isso aqui, eu nunca tinha percebido por esse lado aqui, entendeu? Sem contar que hoje, assim, ó, eu falo mas hoje a gente tem e-books também da Bíblia, pode ler e ouvir. Hoje está muito fácil. É muito mais. Quem quiser ler a Bíblia toda em um ano, faz o seguinte, ó. Todo dia você tem que ler. Se você ler todos os dias da semana, 3 versículos segunda, 3 terça, 3 quarta, 3 quinta, 3 sexta. No sábado, você lê 5 e no domingo 5. Se você fizer isso durante um ano, você vai ler no final do ano, já leu a Bíblia toda. Não é versículo, é capítulo, né? 3 capítulos. Desculpa. 3 capítulos. Versículo não. 3 capítulos. Eu já li. 3 capítulos. 3. Eu vou voltar. 3 capítulos. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E no sábado e domingo você lê 5. 5 no sábado, capítulos, e 5 capítulos no domingo. Porra, molinho, irmãos. Molinho. Já ia pegar da caixinha de promessa. 3. Não, caixinha de promessa não é Bíblia. 3 por dia. Pastor, até João 14 fala, né, que aquele consolador vos fará lembrar de todas essas coisas. Então tem que ler para Fará lembrar todas as coisas que leu, né? Que leu, né? Pode falar. A irmã levantou. Tá aqui na Bíblia. Essa foi boa. Pera aí, irmã. A irmã vai falar lá atrás. Fala, irmã. 14, A gente 26. tem o costume de, por exemplo, vamos ler a Bíblia toda. Aí passa a Bíblia e tenta correr, ler o mais ágil possível, né? Então, uma coisa é viver realmente a leitura nesse momento ou fazer performance. Tipo, eu bati a meta de hoje, que são 3 versículos. 3 capítulos. Eu vou fazer, minha performance é fazer 3 capítulos diários. Sábado e domingo eu vou fazer 5 capítulos cá. Aí, eu tô batendo meta, fazendo performance ou eu tô interiorizando? Olha só, irmã, eu tô falando aqui, se você quiser ler em um ano. Você não é obrigado a ler em um ano. Se você quiser levar 2 anos para ler ela toda, faça. Não, mas se eu faço em 3 meses. Ah, melhor ainda. 3 meses? Já leu em 3 meses? Então, já passou. Parabéns. Ou Mas estudar por livro, né, pastor? eu tô passando aqui uma orientação para ler em um Às ano. vezes estudar por livro, tipo, Agora, ler muito corrido só por ler também não adianta, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. Só ler. tem que estudar, não é só ler. Não, mas a questão hoje também está nessa. Como a gente ali discute às vezes assuntos no grupo, quando a gente inicia em Gênesis 1, para chegar no 2, abrir um livro. Tem que Então, comprar uns 50 Agora, se você for fazer uma leitura com estudo, jamais você vai ler em um ano, né? Não tem como. Cada capítulo é uns 20 livros, né? Você pode fazer o seguinte, olha. Faça até uma meta, vai. Vou usar a palavra que a nossa irmã lá usou. Eu quero ler, pelo menos uma vez, vou falar que eu li essa Bíblia. Porque tem gente que, ai meu Deus, é impossível ler. Então você conseguiu ler uma vez só, você vai dizer, olha, consegui ler. Então a segunda vai ser mais fácil. Então na segunda vez que você lê, não vai ler para bater meta, você vai ler para fazer estudo. Eu pego o capítulo 1, vou fazer o mês inteiro no capítulo 1, sei lá. Você não é obrigado a ler em um ano. Eu só estou dizendo que a gente que dá aula, que a gente ensina, nós somos obrigados a ler. Tá? Mas não leia para bater meta só. Eu não consigo ler por ler. Tem que estudar e Ele entregou uma se não for pegar livros, linhagem,
passar aqui, ó. O preparo pastoral nós já falamos. Vamos aqui na página 30. O caráter piedoso do pastor, do obreiro, né? O êxito do ministério pastoral está fundamentalmente ligado ao caráter santificado do ministro. É exigido do ministro que sua vida seja autêntica. Além de supervisionar o rebanho, o pastor deve lhes oferecer uma vida exemplar para que possam se orientar por ela. Por isso que a Bíblia diz que o obreiro, quando vai ser separado, ele tem que ser o exemplo dos fiéis, porque ele vai ser uma referência. E o que está faltando hoje é referência. É bonito quando um jovem chega para você, né, e diz assim: olha, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Ou pior, o contrário é: eu quero ser qualquer um, menos aquele cara lá. Né? Como pode aquele ali ser pastor? Olha, que coisa horrível, né? E a gente tem visto muito escândalo, né? Pessoas que, olha, dá até vontade de chorar, né? Não vou nem mencionar nomes, mas pessoas que a gente tinha assim como uma referência e descambou por um jeito que só misericórdia. Ninguém está livre disso, tá? Ninguém ligado dessa água eu não bebo. A gente tem que vigiar. Né? Quem está em pé, cuide para que não caia. Ok? Mas se cair, nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus que restaura também. A gente não pode também achar que aquela pessoa já se arrependeu, já pediu perdão, e a gente ficar com aquela estigma: aquele ali, é aquele do... Vem cá, mas Deus já perdoou, por que você está fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? A gente tem que tomar cuidado, e a gente vê muito isso, né? Até falei na aula passada aqui que no prego que bate na madeira, né? Você tira o prego, mas fica a marca. Eu falei isso não que a gente deve fazer, estou dizendo que fica. Pessoas não curadas fazem isso, né? Mas a gente tem que entender que o nosso Deus é um Deus que restaura também. Tá? Agora, tem alguns critérios para essa restauração. O camarada era um pastor de uma igreja, ele cometeu lá um pecado lá, né? Tudo bem, não tem pecado, pecadinho, pecadão, mas existe sim níveis de pecado, porque se não tivesse lá em Apocalipse, não diz que cada um vai pagar segundo as suas obras. Se cada um vai pagar segundo as suas obras, é porque existem níveis de comissão de mal, né? Concorda comigo ou não? Cada um pagará segundo as suas obras. Então, se você fez... Jesus fala também lá numa parábola, aquele que cometeu pouco, como é que está escrito lá? Aquele que cometeu um dano menor vai ser poucos açoites e o outro com muitos açoites. Então vai haver distinção de quem fez muita coisa errada e quem fez menos. Isso está na Bíblia, não estou inventando nada. Para os justos que cometem isso. Não, justo não, injusto. Injustos. Mas O justo é perdoado. não tem condenação, mas pagam algumas consequências na terra. Pagam. Tu é espírita, cara. Mas tem alguma consequência. Karma. Não, olha só. Concordo com você que aquilo que o homem planta, ele colhe. Mas o que eu estou falando aqui é com relação ao juízo final. O juízo final não é para o crente. O crente vai ser julgado as suas obras, não os seus atos. Os nossos atos foram julgados na cruz. O que vai ser julgado do cristão, 1 Coríntios capítulo 3. O fogo provará a obra de cada um. Não é o fogo? O que é o fogo? O fogo é o fogo, é o juízo de Deus. Então, o taranto vai passar na frente do olhar. Fogo fala de justiça, né? Obras de justiça. São 6 obras, né? Madeira, feno, madeira, palha, prata, ouro e pedra preciosa. O fogo batendo nesses primeiros 3 elementos, o que acontece? Não sobra nada. Os 2 primeiros não sobra nem cinza. A madeira ainda sobra uma cinzinha lá, né? Vamos falar que esses 3 são os injustos. Não são injustos. São os crentes. Os que morreram sem salvação, vai ser julgado os atos dele. Esse julgamento é para obras que eu fiz.
eu não vou perder a salvação. Eu posso perder não. Eu vou deixar de ganhar. Deixar de ganhar é diferente de perder. Por exemplo, eu chego ali pro Mateus e falo, Mateus, pega essa garrafa aqui. Ele vai pegar a garrafa. Aí eu pego, Rafael, pega essa garrafa. Na hora que você for pegar a mão, botar a mão, eu tiro. Você não ganhou, você não perdeu, deixou de ganhar, é diferente. Entendeu? A salvação nós já vamos ter. Agora o taranto vai passar, falar por mim, tá? Posso falar por mim? O taranto vai passar lá naquela labareda, o Senhor vai falar assim, deixa eu ver só com que espírito você ia lá dar aula lá na ETCAM. Qual era a motivação? Qual foi tua motivação, nego velho? Passa aí. Aí aquela labareda vai... Deus me livre e guarde que não seja de feno, palha, né? Madeira. Tô correndo atrás para ser uma coisa boa, né? A gente tem que fazer as coisas com amor. Então o que vai ser julgado é essa motivação, entendeu? Agora, quando Jesus falou dos poucos açoites, muitos açoites, está falando aí de coisa do juízo final. Sempre é o juízo final. Ele fala lá o reino dos céus é semelhante ao homem que andava lá, encontrou um tesouro, o outro buscava a pérola e achou, e o outro, o reino do céu é semelhante a uma rede que é lançada ao mar. Olha só, a rede lançada ao mar e puxa para a praia, né? O primeiro não procurava nada, encontrou. O outro procurava e achou. E a rede, isso fala da misericórdia, cara. Fala da misericórdia do Senhor. O reino dos céus é semelhante à rede que é lançada no mar e traz para a praia todo tipo de peixe. E vem quem no meio da rede? Taranto. Baiacu. Perdido, cara. Aí, o que esse cara tá fazendo aqui no meio? Senhor, tem misericórdia de mim. Tá, olha, é por graça, hein? Não era pra tu estar aqui não, hein? Tá, entra. Então, a rede fala de oportunidade, que são aquelas pessoas que mesmo que não quiseram, ou que não queriam, foram arrastadas até a presença do Senhor. Esses não tem desculpa. Lembra do reino do céu semelhante também a um pai que deu um banquete para o filho, fala das bodas, do casamento, são várias festas lá que Jesus é festeiro, né, cara? Festa. Mandou chamar lá os convidados, lembra? Vai levar o convite. No Oriente você primeiro convida, depois confirma, certo? Aí na hora de confirmar os caras deram, não, rapaz, caramba, puxa vida, olha, eu quero que você vá agradecer lá teu Senhor, mas olha, bem nesse dia aí, comprei terra e tenho que ir lá ver. Aí o outro, comprei boi e tenho que testar. Aí o outro casou, não dá pra ir. Aí o empregado volta. E já tá tudo pronto, hein? Porque o empregado, quando vai fazer a segunda chamada, é porque ele já tinha sido convidado, agora ele foi só confirmar. E na hora da confirmação eles deram nega. O empregado volta e a Bíblia diz que já tudo estava pronto. As irmãs aí já imaginou vocês prepararem aquela festa de final de ano e todo mundo que você convidou, todo mundo furar? E a Bíblia diz que o dono da casa ficou indignado. Mas é bom, a gente ama outras pessoas. Sim, mas o dono da festa lá não ficou assim não. Ele ficou indignado. E o que ele falou? Ele falou assim, eu quero é ver se não vai ter festa. Já que eles não quiseram, você agora vai chamar quem não deveria estar aqui. Quem foi convidado? Você. E eu. Não, eu não fui agora não. Eu fui no final quando já estava cheia, aí foi buscar a raça que não prestava, que estava lá nos valados. Aí eu fui. Você foi antes, é melhor que eu. Então veja a graça. Entendeu? Todos esses textos falam da graça. A gente está aqui por favor imerecido, meu irmão. Não é porque você é bonzinho de olho azul, ou é marrom bombom, sei lá o que for. É porque Deus teve graça, achou graça em você. Era para a gente estar morto. Bom, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Está escrito lá em Efésios. Certo? Pastor, no Antigo Testamento era pela graça também? Sim. A graça é eterna. Apocalipse fala do anjo que pregou o evangelho eterno. O evangelho ele não tem início com Jesus. O evangelho ele é anterior à graça. O Senhor, quando aparece para Abraão, fala assim, Abraão, em ti serão benditos a todos os judeus. Foi isso que ele falou?
todas as nações da terra. A graça, cara. Já era uma promessa vigorosa. Quem está perguntando aí? Já era? A graça é eterna. A lei de Deus, a lei de Moisés é uma manifestação da graça. Não existe tempo da lei e tempo da graça. Não, existe. Tem o tempo da lei de vigor, né? Vigorando a lei. E antes da lei? O Noé foi salvo por quê? Pela lei? Pergunta. Responde, miserável. Foi salvo por graça. E ainda tem versão. Qual é o seu nome mesmo, Barão? Qual é o seu nome mesmo? Nilson. Ô, Nilson. Tem uma versão que não é a NA herege, que diz que achou Noé graça. Tem outra que diz que José achou graça. Graça. Foi uma palavra mais próxima que acharam para colocar ali. O que é você achar graça em alguém? Não achar engraçado, mas graça no sentido de se agradou. Mas é muito mais do que se agradar, né? Não é? A gente tem que entender o seguinte, ô Nilson. Nós somos salvos hoje pela fé que Jesus veio. Eu falei em outra aula aí. E eles antes de Cristo, eles são salvos pela fé que Jesus viria. Falamos do exemplo de quem aqui? Lembra lá do Abraão, que matou o filho, né? Matou não, tentou matar. Até teve a visão, lembra? Eu falei? Ele viu lá, o menino perguntou, menino não, já era homem, né? Ô pai, tô vendo o fogo, tô vendo a lenha, cadê o cordeiro? Aí Abraão profetiza. Deus proverá para si o cordeiro. Ele está profetizando. É graça. Você quer outro momento da graça? Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor olha lá para a serpente e para a mulher, e olhou para a serpente e falou assim: vou colocar uma inimizade entre a tua semente, falou para a serpente, e a sua semente. Tua e sua, são coisas diferentes. Tu lhe pisará a cabeça, a semente da mulher, e tu lhe ferirá o calcanhar. É graça. O Senhor já estava dando um escape. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, Adão tentou dar um jeito. Falei, ih, Eva, sujou. Vou fazer aqui uma tanguinha aqui de folha de figueira. Pá, fez lá uma tanguinha. Ah, o Senhor, Adão, onde estás? Será que Deus estava enganando a Deus? Ah, Senhor, eu vi que tu vias, me escondi. Vi que estava nu. Mas quem te falou que você estava nu? Aí o que acontece? Outra discussão lá. Deus providencia uma veste de pele de animal. Alguém morreu. Essa pele Deus não fez assim, haja pele. Ele é todo poderoso para fazer isso. Mas você tem que entender a mensagem que está embutida ali. Algum inocente morreu pela culpa dos dois para tapar a nudez deles. E não é todo esse o processo de lei e graça? Mas é um processo de sombra ainda pelo que aconteceria. Muito profundo agora, mestre. Sombra, você usou a palavra, fica até arrepiado agora. Hebreus, agora é uma sombra. Mas Cristo ainda não veio. O que não veio? Cristo? Não. Em forma humana. Não, ele veio, não tinha vindo, mas ele veio depois. Aponta para ele. Lá apontava para ele. Exato. E não é graça? Mas que ainda iria acontecer. E eles são salvos por aqueles que morreu por ele. É uma figura ali, um animal morreu, como na lei, depois o animal morria, né? Tinha que morrer lá, 5 sacrifícios, 5 ofertas que tinham lá, né? Bom, 4 pelo menos eram de animais, uma era de cereais, né? 4 tinha lá. Era animais, o animal que era oferecido. Então, um inocente morrendo pelo culpado. Sempre a substituição. Porque eu não tenho como curar os meus pecados. Alguém inocente, imaculado, sem pecado, tem que morrer por mim. Eu não tenho como morrer por alguém. Entendeu? Então, nisso Deus mostra o seu amor por nós, quando Ele abriu mão do seu próprio Filho, investindo no Filho. Por isso que o nosso Deus é um Deus missionário, né? Mandou o próprio Filho para morrer por nós.
preço que não tem preço. Por isso que uma vida não tem preço, porque para comprar uma vida é só através de outra vida, né? Então, só para reforçar o que nós falamos no início, o Evangelho, irmãos, é eterno, tá? Porque Cristo morreu antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, ele já estava morto no projeto, entendeu? Já havia um plano para o Cristo, o Cordeiro de Deus, ser morto. Pela onisciência, exatamente. Pela onisciência. Alguém ia perguntar aí? Você quer levantar a mão, Samira? Trouxe o iPhone 15, hein? Não troquei. Eu não mandei a conta, a Vivo vendeu o meu número e eu tive que botar o outro para eu pagar. É mesmo, é? Mas fale. Olha, nós tivemos aqui na aula da mateologia que corrija se for errado, que o professor explicou. Existem 3 tipos de pecado: o leve, o grave e o gravíssimo. Parece até a multa. Quantos anos pra cair? Não, mas é verdade. Aí ele disse que o leve é os pecados que a gente comete, dos pecadores. O grave é aqueles assim, dos homicidas, que tem perdão para. E o gravíssimo é a blasfêmia, que Concordo. não tem perdão. Concordo. Quando não Concordo. quando é intencional e quando é Aí ele falou, A saber que tudo é pecado, né? tudo é pecado, mas Tudo ele é falou digno de que- condenação, Isso. tá? Mas diante disso que eu falei para vocês, que existe, se vai haver nível de julgamento, tem que ter nível Ô, pastor, de gravidade. Isso é bíblico, nós não estamos inventando. ô, pastor, existe grau de tormento lá no inferno? Você tem o quê? Grau de tormento no inferno? Olha, eu não sei se vai ser grau de tormento, mas que vai ter grau Eu de poderia. pecado, vai Esse ser versículo aqui, ó. de acusação. Vai. Esse versículo aqui de Mateus 10, 11, 10, 15. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma Muito e bom. Gomorra Aí, ó. do que para aquela cidade de Cafarnaum. Aqui, olha aqui, ó, um versículo bem conhecido, muito bem, o amado mestre. Lê para nós aqui, olha, qual o versículo aí? Mateus 10, 15. Mateus 10, 15. Mateus 10, 15, fala aí. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma. Peraí. Haverá menos